Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver esse vídeo fora de horário. Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus. Eu quero trazer uma palavra de edificação para mim e para você. Nesta manhã, nessa tarde, nesta noite. Eu peço que os irmãos estejam abrindo no livro de Obadias, a partir do versículo 12 ao 15, estaremos lendo essa palavra. E após seguida oremos. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do teu povo Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, não desviar o olhar satisfeito para a sua desgraça e nem lançar a mão dos seus bens, nem ficar na encruzilhada para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizesse assim, se fará contigo, e o teu feito voltará sobre ti. Senhor, nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã. Queremos te agradecer mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, Senhor, no decorrer da nossa caminhada cristã. O Senhor tem feito, Senhor, grandes coisas em nosso meio. O Senhor tem abrido os nossos olhos. O Senhor tem tirado as escamas dos nossos olhos, Senhor. Mas ainda, Senhor, somos falhos na Tua presença. Somos falhos, Senhor, no decorrer da oração. Ó Deus, toma a minha vida, Senhor. Toma a vida daqueles, Senhor, que está caminhando contigo, que está lendo, meditando a sua palavra dia e noite. Ó Deus, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Só o Senhor é Deus em todos os lugares. Só o Senhor é Deus na minha vida, na vida da minha família. Só o Senhor é Deus no meu casamento. Só o Senhor é Deus nas minhas finanças. Só o Senhor é Deus no meu trabalho. Só o Senhor é Deus em todas as coisas. Só o Senhor é Deus nos meus estudos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo a minha vida, Deus, derramando a tua graça. Peço que o Senhor, Deus, nesse dia esteja falando conosco. Que o Senhor possa trazer algo, Senhor, com sinceridade para os teus filhos. Ó Deus, fala conosco de uma forma particular, Senhor. Fala conosco nesse dia. Derrama o teu bálsamo em nós, Senhor. Fortalece a nossa saúde, o nosso vigor. Senhor, quebra tudo aquilo que o inimigo das nossas almas tem tentado colocar em nós. Mas que nós possamos mergulhar no fogo do Espírito Santo. Que nós possamos sentir a sua presença nesse lugar. Que o Senhor esteja derramando a sua graça na minha vida e na vida dos teus. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que estão se chegando a Ti, que estão querendo um compromisso com o Senhor, que eles possam, Deus, realmente se comprometer com a Tua obra, com a Tua casa. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, fortalecendo, Deus, toda a nossa estrutura familiar, toda a nossa estrutura espiritual e emocional. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortalecer na Tua palavra. Que o Senhor nos levanta para a honra e glória do Teu santo nome, para que
a tua palavra seja cumprida, Senhor, neste mundo. Ó Deus, nós queremos pedir que nesta manhã o Senhor venha falar conosco de uma forma particular, que a essência do Senhor venha sobre nós e que nós possamos reconhecer quem Tu és, Senhor, nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, nas nossas finanças, na nossa vida cotidiana, Senhor, com a nossa intimidade com o Senhor, no secreto. Ó Deus, toma tudo nas Tuas mãos. Tu é Deus, Tu és santo, Tu é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo que pensamos, que almejamos, que pedimos. Que o Senhor, Deus, alcança, Senhor, essas vidas que estão perecendo no mundo. A minha oração, Deus, que essas pessoas se convertam ao Senhor, que elas tenham um encontro sobrenatural, que elas possam sentir a alegria de estar na Sua presença. Ajuda, Senhor, elas a enxergar aquilo que elas não conseguem. Destampa os seus ouvidos, Senhor. Faça elas ouvir. Aqueles que têm ouvido, ouçam, para o louvor da Sua glória. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus, o Deus que está sobre o céu, a terra e debaixo da terra. E eu deixei uma pergunta para vocês aqui no vídeo. Haverá algo mais terrível do que ser traído? Quase todo mundo já sofreu alguma decepção na vida com alguma outra pessoa. Às vezes, uma pessoa de confiança mostra ser falsa e traiçoeira, para a surpresa de muitos. Isso é ainda mais difícil de suportar quando a traição vem de um amigo, de um parente próximo. É exatamente contra esse tipo de atitude que o profeta Obadias expressa as suas palavras. Os edomitas eram descendentes de Saul, sendo parentes próximos do povo de Israel e de Judá. Mas quando Jerusalém foi invadida pelos inimigos, em vez de ajudarem seus irmãos, eles se aproveitaram da situação para lançar mão dos seus bens e exterminar os que escapassem. Por essa razão, o profeta anunciou juízo sobre os Emoditas, e eles haveriam de colher o fruto dessas maldades e da arrogância que possuíam. Irmãos, nós sabemos que quando nós sofremos uma decepção, seja qual ela for, seja com pessoas do nosso convívio, seja pessoas de nossa confiança, seja pessoas do nosso grupo familiar, do nosso parentesco. Irmãos, é muito difícil quando você se decepciona com uma pessoa. Nós, quando recebemos decepções, é porque Deus quer nos avisar algo. Quando nós decepcionamos, é porque talvez eu e você agimos de forma errada. Confiar. A nossa confiança, irmãos, não tem que estar em homens, não tem que estar em carros, bois, cavalos. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. 100% no Senhor. Deus, a Bíblia fala que Deus não é falho. Quem são falhos são os homens. Nós falhamos, sim. Nós somos falhos, nós somos pequenos. Nós somos menor que um grão de mostarda. Nós não somos nada. Diante de um Deus tão grande, tão poderoso, a palavra dele diz que, lá em Êxodo, que do pó veremos e do pó retornaremos. Diante de um Deus tão grande, tão misericordioso, tão amoroso, tão bondoso, tão generoso, quem sou eu, quem é você diante de um Deus tão grande? Não somos ninguém.
a arrogância, a soberba, a arrogância, né? Como diz aqui, arrogância, né? A falsidade, a soberba, né? O nariz empinado, tudo isso são sentimentos que não vêm do Senhor. Isso são sentimentos que vêm da carne. São sentimentos que não faz parte do Senhor. E aqui, no livro de Obadias, no versículo 12, diz assim: mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do teu povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação. Ou seja, Deus, ele está afirmando para mim e para você que nós devemos tomar cuidado, né? Para não sentirmos prazer no dia da desgraça do teu irmão. Nós não podemos cantar vitória porque o irmão caiu, porque o irmão sofreu alguma punição. Nós devemos orar por ele, irmãos. Nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, e nem falar da arrogância no dia da tribulação. Nós devemos orar. Nós devemos estender as nossas mãos para que essas pessoas elas possam reconhecer Cristo na vida delas. Nós não devemos cantar. Se nós somos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, se somos filhos do Senhor, filhos e servos, nós não devemos fazer isso. Nós não podemos falar coisas, né? Sentir o prazer que o irmão foi punido, que o irmão mereceu. Deus sabe todas as coisas. Deus trata o coração do homem, irmãos. Quem conhece o coração do homem é Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus está ao redor. Deus ouve, Deus vê. Tudo que eu e você não vê, Deus ouve e vê. E muitas coisas, irmãos, por conta da falha do homem, por causa da soberba, da arrogância, da ganância, da ambição, do ciúme, da inveja, da falsidade, esse tipo de sentimento não agrada ao Senhor. E quando Deus quer tratar com alguém, Ele trata. Não adianta você chorar no leite derramado. Pense muito bem, antes de você querer atacar o ungido do Senhor. Pensa muito bem antes de você querer brincar com as coisas de Deus. E aqui diz que quase todo mundo já sofreu uma decepção na vida com alguma pessoa, né? Com alguma outra pessoa. Quando nós confiamos em pessoas, muitas vezes nós estamos destinados a nos decepcionar, irmãos. Porque às vezes você pensa que a pessoa identifica com você, né? E de repente, do nada, se ela tem maldade no coração, ela te decepciona em alguma circunstância. Irmãos, e quando nós se decepcionamos com essas pessoas, gera um desconforto tão grande dentro de nós,
que se a gente pudesse abrir um buraco e enfiar nossa cara, enfiaria. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus renova nossas misericórdias. Ele traz a nós o consolo da sua misericórdia, o consolo da sua graça, da sua paz e de todo o vosso entendimento. Deus é Deus. Deus é único. Deus é aquele que está no trono de glória, sentado, olhando para nós. Tudo que nós fazemos nessa terra, seja bom ou mal, Ele está vendo, Ele ouve. Ele vê aquilo que eu não vejo, que você não vê. Ele ouve aquilo que eu não ouço, que você não ouça. Mas Deus vê tudo, Deus ouve tudo, porque a palavra dele diz que ele está em todos os lugares. E nós não devemos nem nos alegrar na ruína do povo de Judá. Então, muitas vezes, Deus vai tratar com o comportamento do homem. Deus vai tratar com o nosso comportamento. Se nós agimos de má fé, se nós agimos incorretamente, se nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, com certeza, Deus vai vir tratar algum momento comigo, com você, em qualquer área da nossa vida. Deus, Ele é Deus, só Ele sabe tudo que se passa conosco. E muitas vezes nós sentimos desanimados por conta dessas coisas que acontecem dentro das igrejas. Também do lado de fora, na nossa vida secular. Quantas decepções nós já não sofremos com pessoas que não fazem parte da caminhada cristã? Quantas pessoas que já tentaram se levantar contra nós, falar calúnias, levantar falso testemunho, fazer fofoca com o nosso nome e falar coisas inexistentes ao seu respeito. Deus, Ele ouve, Deus, Ele vê. E aqui Obadias quer tratar com o nosso coração nesta manhã. Obadias, ele vem trazer essa mensagem no livro de Obadias, que nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, no dia da sua calamidade, nem deves olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens. Ou seja, irmãos, aqui vai ser no dia de juízo, no dia juízo final. Todos nós daremos conta de nós mesmos. Tudo aquilo que nós fizemos de bom, de ruim, nós vamos dar conta ao nosso Deus. Deus, Ele já está vindo. Jesus está voltando. O que nós estamos vivendo no mundo já é o início das dores. Isso é só início. Isso é fichinha para Deus. Deus, Ele está em toda parte. Ele está em todas as nações. Ele sabe tudo o que se passa. E nós devemos estar com o Senhor, caminhando com o Senhor. Irmãos, se com Deus é difícil as situações, pior sem Deus. Deus é o nosso amigo. Deus, Ele nos convida a termos intimidade com o Senhor. Ele nos chama para ter sua intimidade, relacionamento. E quando nós sofremos, decepções, às vezes uma pessoa de confiança mostra a falsa e traiçoeira para a surpresa de muitos. Isso nos traz revolta, sentimento de revolta, sentimento de ver como que nós fomos negligentes nessa situação, nesse termo. E quando nós passamos por isso, irmãos, o nosso coração se fecha, o nosso coração se desanima, o nosso coração se tranca. E não é isso que Deus quer nos ensinar. Deus quer que nós aprendamos. A sua palavra diz que
Maldito é o homem que confia no outro homem. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós devemos confiar em Deus, somente em Deus. A nossa vida tem que estar em Deus. Deus, Ele está sentado no trono de glória e Ele está vendo o seu povo, as suas nações, fazendo. E aqui fala que isso ainda é mais difícil de suportar quando a traição vem de um amigo ou de um parente próximo. Irmãos, como é difícil quando nós se decepcionamos com pessoas próximas de nós. Como é difícil até de lidar com a situação, irmãos. Como traz um desconforto. E hoje Deus quer falar comigo e com você. Deus quer falar conosco de uma forma particular. Que eu e você venhamos aprender, tomar cuidado com as nossas divergências. Tomar cuidado com aquilo que você vai falar. Que eu e você venhamos vigiar a nossa mente, o nosso coração. Que nós possamos ter no particular com o Senhor. Se você quer falar, se você quer conversar com alguém, converse com o Senhor, no seu íntimo, no seu quarto. Deus ouve você. Pode ter certeza, você não vê o Senhor, você não vê, mas você sente a sua presença. Deus, Ele faz com que eu e você venhamos nos derramar na sua presença. Deus é único. E Deus ouve tudo aquilo que você, quando se derrama, você fala. Quando você está no secreto, você está falando com o seu Deus. Você está se derramando aos pés do Senhor, como Maria escolheu a melhor parte. Maria estava ali nos pés de Jesus, aprendendo seus ensinamentos da sua palavra. E nós devemos fazer o mesmo. Com a palavra de Deus, nós devemos buscar o Senhor. Que nós possamos nos derramar na sua presença, nos fortalecer no nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Deus é Deus, irmãos. Deus é aquele que está na frente de tudo, de todas as coisas. Nós sabemos o quanto é difícil, né? O quanto é difícil viver essas situações. E Deus, Ele faz com que eu e você percebemos que quando isso acontece no nosso meio, irmãos, nós devemos clamar ao Senhor. Ele nos ensina que quando as tribulações vêm, as diversidades vêm, as decepções vêm, né? Que nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos nos derramar na presença do Senhor. A sua palavra, ela é graciosa, a sua palavra, ela é perfeita. E isso ainda mais difícil de suportar quando a traição vem do amigo e de um parente próximo. É exatamente contra esse tipo de atitude que o profeta Obadias expressa as suas palavras. Os Edomitas eram descendentes de Saul, sendo parente próximo do povo de Israel e de Judá. Mas quando Jerusalém foi invadida pelos inimigos, em vez de ajudarem seus irmãos, eles aproveitaram a situação para lançar mão dos seus bens, roubar tudo que eles tinham. Eles, em vez de ajudar o seu povo, seus irmãos, né, a lutar com eles, vencer a guerra, eles estavam saqueando seus próprios irmãos,
saqueando seus próprios bens. E isso para Deus, irmãos, é condenação total. Deus não se agrada com isso, com saqueadores, pessoas que tentam roubar aquilo que não pertence a elas, aquilo que não se diz a respeito a ela. E isso não agrada o coração do Senhor. Isso não agrada a Deus. E nós sabemos que há tantas coisas nesse mundo que não agradam ao Senhor. Isso pesa na balança. E Obadias estava falando sobre os Emoditas, que eram descendentes do rei Saul, sendo parente próximo de Israel e de Judá. Mas quando Jerusalém foi invadida pelos seus inimigos, em vez de ajudar seus irmãos, eles se aproveitaram da situação para lançar a mão dos seus bens. Irmãos, isso é grave. Isso é muito grave quando as pessoas tentam tirar aquilo que não pertence a elas, mas que elas queiram tirar aquilo que pertence a você. A sua essência, o seu brilho, a sua inspiração, a sua determinação, a sua alegria, a sua manifestação na graça do Espírito. E pessoas assim, elas tentam deturpar, elas tentam quebrar você de todas as maneiras. E essas pessoas estavam saqueando os bens de Jerusalém. Não pertenciam a eles. E eles, em vez de ajudar seus irmãos que estavam sendo atacados pelos inimigos, eles foram lá e começaram a saquear os bens daquela nação. E você acha que Deus se agrada com isso? Deus não se agrada, irmãos. Nós devemos tomar cuidado. E aqui, para a gente tentar entender que a alegria de Edom pela desgraça de Israel. Ficarás cobertos de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estivesse do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estava entre eles. Então Deus, estava falando que os descendentes de Saul, estavam invadindo Jerusalém e saqueando os bens daquela nação. E muitas vezes, irmão, nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas, elas tentam roubar a nossa alegria, roubar a nossa essência, roubar o nosso brilho, roubar a nossa paz, roubar a nossa determinação. As pessoas, elas tentam ser você. Elas querem ser você. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem sou eu, quem é você. Então, é difícil quando nós nos decepcionamos. E aqui diz que Jerusalém ficou decepcionado
com os parentes, né? Os hemoditas que eram descendentes de Saul. Eles eram parentes, né? E que eles fizeram isso, eles próprios cavaram suas covas. Eles próprios se destruíram, porque eles mostraram a face, né? Eles demonstraram a ambição, a ganância, a arrogância que eles tinham, né? E esse tipo de sentimento não pertence ao Senhor, né? E diz assim que nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Deus vai vir, irmãos, tratar conosco. Deus vai tratar comigo, com você. De alguma forma vai tratar. Ai de mim, ai de você fazer coisas que não agradam o coração do Senhor. E diz assim que é exatamente contra esse tipo de atitude que o profeta Obadias expressa suas palavras. Os edomitas eram descendentes de Saul, sendo parente próximo do povo de Israel e de Judá. Mas quando Jerusalém foi invadida pelos inimigos, em vez de ajudar seus irmãos, eles se aproveitaram da situação para lançar mão de seus bens e exterminar os que escapassem. Versículo 13 e 14. Nem ficarão as encruzilhadas na extremidade nos escape, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. O dia do Senhor está perto. Sobre todas as nações como fizesse, assim ele fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. Então Jesus está voltando. Jesus está vindo. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, isso é o início das dores. Nós sofreremos, irmãos. Nós seremos julgados. Nós seremos ouvidos pelo Senhor. E quando ele não te conhecer, ele dirá: afastai de mim porque eu não te conheço. Né? Não adianta você falar: eu não orei, eu não libertei, eu não expulsei demônios. Por quê? Porque Deus sabe a motivação do coração do homem. A palavra de Deus diz que Deus conhece o coração do homem. E Deus sabe as motivações de cada um de nós a respeito das nossas motivações. E foi por essa razão que o profeta anunciou o juízo sobre os hemoditas. Eles haveriam de colher o fruto dessas maldades, da arrogância que possuíam. Versículo 3. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas na fenda do penhasco, na tua alta morada que diz no coração: quem poderás me derrubar na terra? Então, visto essas pessoas que se dizem, né, muitas delas se diz que ninguém pode derrubá-la, existe sim alguém que está acima do céu, da terra e debaixo da terra. O Deus vivo. O Deus que transforma o coração do homem. O Deus que muda toda e qualquer situação. Ele governa o céu, a terra e sobre debaixo da terra. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que leva a nós a viver grandes coisas nas suas mãos. Mas também terrível é o homem que se destrói por si só. Nós veremos os dias maus, nós viveremos. E nós vivemos, irmãos. Tem dias que parece que nós levantamos com os pés esquerdos. Parece que tudo não dá certo. Tudo que nós fazemos vai dar tudo errado. Mas também tem dias de glória. Tem dias que quando nós levantamos, tudo está na direção do Senhor. Tudo está
conforme a sua graça, o seu querer. Deus é Deus, irmãos. Deus, ele conhece a motivação do coração do homem. Ele conhece a motivação do meu coração, assim como ele conhece o seu. E nós devemos aprender que Deus é Deus em todo tempo, em todo momento. Só Ele é Deus nas nossas vidas, só Ele é Deus em tudo aquilo que nós fazemos, só Ele é Deus que pode mover o céu, a terra e debaixo da terra. E quando a maldade é grande do ser humano, Deus trata, irmãos. Não pensa que nessa terra você vai sair liso, não. Liso. Você não vai sair. Deus faz com que antes de você ir para sua alma partir desse mundo, você tem que prestar conta. Nós pagaremos. Tudo aquilo que nós fazemos de maldade para o ser humano, pode ter certeza, irmãos, que nós teremos tratamento. E Deus é Deus. E eu quero deixar 3 reflexões para mim e para você nessa manhã. Qual é a primeira reação nossa quando descobrimos que fomos traídos por uma pessoa de confiança? É a decepção. Quando você se encarrega de compartilhar algo com a pessoa e a pessoa levar isso adiante, né? Falar tudo sobre seus particulares para os outros, colocar para o mundo todo saber. Isso é decepcionante, irmão. Isso é quando a pessoa ela não ora ao Senhor, ela não conversa com o Senhor, ela não pede direção ao Senhor e ela vai soltando tudo no coração dela. E o que Deus quer nos ensinar aqui? Que nós devemos, antes de mais nada, derramar na presença do Senhor. Eu aprendo aqui que eu e você, nós devemos ter intimidade com o Senhor. Devemos estar no particular, no secreto. Nós devemos ter intimidade com o Senhor. Ele nos ouve, irmãos, né? Nós não vemos, nós não vemos, mas nós sentimos a sua presença, nós sentimos que Ele está conosco, que Ele está perto de nós e Ele está falando conosco. Amém? Será que seria correto procurar vingança? Ou é melhor deixar as coisas nas mãos de Deus? Vou repetir a pergunta. Será que seria correto procurar vingança? Ou é melhor deixar as coisas na mão de Deus? Lógico que é deixar na mão de Deus. Isso é óbvio. A vingança, a palavra de Deus diz que a vingança é do Senhor. A batalha é dele. E a vitória é nossa. Então, lógico que nós devemos deixar na mão do Senhor. Quando você sofrer alguma decepção, se derrama na presença de Deus. Fale com Ele. Deixa na mão dele. Não tenta se vingar você com as suas próprias mãos. Não precisa fazer isso. Você não precisa levantar um dedo. Deus levanta por você. Deus faz por mim e por você. A gente não precisa se vingar de ninguém. É colocar nas mãos do Senhor e confiar nele. Ele sabe o que deve fazer. Ele é Deus. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém? E o terceiro, você acha que uma pessoa que agiu assim deve ser perdoada? Você conseguiria fazê-lo? Perdoar, irmão. Nós devemos perdoar sim. Primeiro que nós devemos orar ao Senhor pedindo para que Ele venha curar o nosso coração dessa mágoa. E que Deus perdoasse nós também pela nossa fraqueza, pela nossa incapacidade de discernimento, de
de orar ao Senhor e pedir direção. Segundo, irmãos, perdoar, nós devemos sim perdoar, porque nós temos que perdoar como Deus perdoou nós quando Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele levou todas as nossas enfermidades e pagou um alto preço por nós, derramou seu sangue naquele lugar. Nós devemos sim exercer o perdão, perdoar aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm muitas vezes pisado no nosso calo, aqueles muitas vezes que nos caluniaram, que levantaram falso testemunho, aqueles que nos desprezaram, aqueles que zombaram. Nós devemos perdoar sim, para ter livre de todas as coisas, dessas coisas. Mas também, perdoar, você pode perdoar, irmãos. Agora, conviver, você não tem obrigação, não. E talvez você aí do outro lado tá falando, é fácil falar, mas é difícil fazer. Se você tem Jesus no seu coração, se Jesus mora no seu coração, se você é um verdadeiro adorador em Cristo Jesus, você vai perdoar. Conviver, eu sei que você não vai querer mais conviver, mas perdoar, você tem que perdoar, porque você tem que exercer o perdão. Assim que Deus perdoa os nossos pecados, nós devemos também perdoar os pecados daqueles que foram maus com nós, aqueles que fizeram coisas que não agradaram ao Senhor. Por isso, meus irmãos, que eu e você devemos aprender através dessa palavra, que nós devemos exercer o perdão, nós devemos exercer a sua misericórdia, a sua graça em nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Senhor. Só o Senhor é Deus nas nossas frustrações. Só o Senhor é Deus nas nossas decepções. Só o Senhor é Deus em todo e qualquer aspecto das nossas vidas. Ó Deus, toma a minha vida em particular, assim como a vida dos teus filhos. Peço que o Senhor, Deus, nos ajude, nos fortalece nos dias da tribulação, nos dias maus, nos dias, Senhor, que muitas vezes ocorrem problemas que nos traz desconforto, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entra com as suas mãos, Senhor, sobre toda e qualquer advergência. Que o Senhor nos ensine a amar o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor nos ensine a viver para o Teu reino. Que o Senhor nos ensine, Deus, a meditar na Sua palavra dia e noite, Deus. Que nós viemos nos converter ao Senhor. Que nós viemos aprender quem Tu és nas nossas vidas. Ó Deus, nunca deixa a Sua essência morrer dentro dos nossos corações. Que o Senhor nos ensine a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Aqueles que muitas vezes têm desagradado o nosso coração. Aqueles que têm muitas vezes zombado da nossa vida ministerial, da nossa vida cotidiana, da nossa vida com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Ó Deus, eu peço que no nome de Jesus o Senhor trata conosco em alguma área que precisa ser tratado. Ó Deus, que o Senhor esteja à frente de tudo e de todas as coisas. Que o Senhor possa levar o nosso coração a viver coisas maiores com o Senhor, na sua presença. Ó Deus, toma tudo nas tuas mãos, tudo é teu. Que o Senhor venha tratar com aqueles que têm nos ofendido, que aqueles que têm se levantado contra nós, aqueles que têm feito magia negra, macumbaria, feitiçaria, encantamento, aqueles que têm orado a oração contrária. Ó Deus, que o Senhor sabe como tratar com essas vidas, Senhor. Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, mas que o Senhor faça com que elas venham reconhecer quem Tu és, Deus, quem Tu és nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor edifique a Tua igreja com essa palavra, que essa palavra possa entrar nos lares, Senhor.
Que essa palavra possa curar, que essa palavra possa ser um desafio para nós enfrentar tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Ó Deus, que o Senhor nos ajuda, Senhor, a ter um coração pleno da sua graça, um coração pleno da sua paz, do seu vosso entendimento, um coração pleno na tua presença, um coração onde o seu amor é transformado pela sua graça. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a caminhar com o Senhor, continuar orando, buscando ao Senhor em todo tempo e todo momento. E a sua palavra diz para nós, orai e vigiai. Ó Deus, eu muito obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelo Senhor estar na minha vida, na vida da minha família, na vida da tua igreja, na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Toda honra, toda glória seja dada ao único Deus, o Deus da terra, o Deus do céu, o Deus da terra e debaixo da terra. Só o Senhor é Deus em nossas vidas, Senhor. Só o Senhor é Deus em tudo e qualquer situação. Que eu e os meus irmãos possam se lembrar disso. Que nós possamos reconhecer que somos falhos, somos pequenos, somos menores que um grão de mostarda. E que, através do seu amor, através da sua grandiosa graça, da sua paz, de todo o vosso entendimento, o Senhor nos ajuda a caminhar com o Senhor. Com franqueza. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Que Deus possa estar falando particularmente comigo, com você. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.